Olá, pessoal. Meu nome é Marina, estou representando o suporte da Local App. Neste vídeo, iremos falar sobre mensagens num produto de e-mail marketing. Para criar uma nova mensagem, clique em Mensagens, lá no menu do lado esquerdo, Criar mensagem. Existem 3 padrões de envios que podemos selecionar. Mensagem padrão é o que a gente mais utiliza. Mensagem de aniversário, você cria um template, seleciona os contatos e diariamente o nosso sistema irá validar se a pessoa faz aniversário ou não. Se fizer, ele vai enviar esse template que você já havia configurado. E no caso, datas comemorativas, você seleciona, por exemplo, carnaval, ele vai mostrar os templates do carnaval e você vai seguir com as demais informações que tem também na mensagem padrão. Então, como é o mais comum utilizado, vamos de mensagem padrão. No passo 1, as informações mais genéricas, então o nome da mensagem, você pode editar. Não é visível para os seus destinatários, então posso colocar aqui campanha de 2021. O assunto, que é o assunto da mensagem mesmo, que o destinatário tem que ver se você pode preencher. Venha relaxar, por exemplo, com a Sakura. Sakura é uma empresa que a gente vai utilizar aqui de exemplo. O nome do remetente, quando a pessoa olhar a mensagem e ler o nome, ela tem que reconhecer. Então, pode ser o da sua empresa, ou se ela tem mais costume de falar contigo, você pode até colocar seu nome. Então, vou colocar aqui no exemplo a Sakura. O e-mail de remetente é o que você já configurou lá em configurações, em definições de envio. E aqui em opções avançadas é o domínio de links, que também é no mesmo caminho do remetente. Então, eu vou selecionar o que eu quero e vou para o próximo passo. No passo 2, eu vou selecionar o meio que eu vou querer criar essa mensagem. Então, por exemplo, se você pediu para uma agência criar um conteúdo para você, provavelmente eles vão passar um link. Então, você pode vir aqui, colar esse link e ele vai converter, né, o que tiver naquela página que você acessar e vai trazer esse conteúdo. Código HTML é quando ele já lhe passou o HTML ou você quer apenas fazer um texto corrido. Então, por exemplo, no código HTML, eu vou pegar um template aqui para mostrar para vocês de como ficaria para você fazer isso na sua máquina. Então, aqui, quando a gente acessa esse e-mail, você pode ver a aparência dele. E para a gente pegar o HTML, por trás, a gente vai clicar com o botão direito do mouse e vai ter essa opção ver o código da página, né? Então, o comandinho, caso vocês queiram saber, é Ctrl U. Então, clicando aqui, ele vai trazer para mim o HTML, é só eu copiar. E lá no painel do e-mail marketing, em código fonte, se você habilitar, já vai ter um pré-código aqui, que é só apagar e colar. E se você clicar novamente em código fonte, ele vai converter esse código em imagem. Então, por exemplo, aqui, né, ele tinha essa aparência, eu posso vir aqui e deletar alguma informação, porque já está editável, né? Aqui tem um campo personalizado nome, então vamos supor, quando você faz a importação de lista e você preenche alguns campos, por exemplo, o nome, data de aniversário, algum outro que você queira, você pode vincular aqui também. Então, você vem aqui em Olá, aí, por exemplo, eu quero o nome, então eu vou vir aqui em campos personalizados e vou selecionar qual que é a opção, nome. Então, na hora do envio mesmo da mensagem, ele vai converter colocar o nome que foi preenchido lá na planilha quando você importou o contato. Então, caso, por exemplo, seja o outro método que eu comentei, que é texto corrido, então se você deletar aqui, tá em branco aqui, se eu digitar olá, tudo bem, e vir aqui em código fonte, ele já converteu também em HTML, você pode fazer dessa forma. E o passo que a gente vai ver aqui seria o criador de e-mail marketing. Nele, ele tem alguns templates que a gente já oferece para vocês. Se gostar, é só passar o mouse em cima e selecionar. Como eu já pré-configurei o meu template, então no passo 2 eu vou na opção de modelos salvos, que você pode salvar ele antes de criar
mensagem aqui na parte de modelos do menu, ou então, se você tiver já criando uma, você pode salvar lá na edição com outro nome. Então, eu vim aqui em modelos salvos e vou selecionar o que eu já tinha configurado. Ele vai para o passo 3 agora, que é onde que a gente vai colocar o conteúdo. Então, aqui que a gente vai digitar as informações. No caso, o ideal é você seguir as boas práticas de HTML. Seguir um padrão de marketing. Se você quiser, você pode dar uma olhada em sites de marketing ou então na nossa ajuda de boas práticas HTML que tem lá no ajuda.localweb.com.br. Mas, a princípio, eu vou falar aqui rapidamente quais são algumas estruturas legais. Então, primeiro, sempre destaque seu logo, sua empresa, na primeira linha que tiver, como se fosse o cabeçalho, para a pessoa identificar já qual é a empresa. Em seguida, utilize alguma frase para chamar atenção, de preferência uma frase bem pequena, que faça com que o cliente não tenha que ler muito. Então, aqui, por exemplo, eu vou olhar, Sakura, veja alguns dos nossos serviços, que é o que chama mais atenção aqui. Então, ele já vai entender que a gente está divulgando os nossos serviços, entende? Massagem, tratamento facial e afins. Além disso, a gente tem um padrão de cores aqui que a gente tenta manter ao máximo até nas imagens. Então é ideal você seguir isso até para ficar harmônico, né? Se você utilizar uma cor verde, neon, depois um vermelho, um preto, um roxo, vai ficar muito agressivo, né? Visualmente. Então opte por seguir umas boas práticas. E depois, no final, é sempre importante você fazer com que o cliente vá para o seu site, vá para as suas redes sociais, que ele entre em contato. Então, crie um botão que a gente chama de Call to Action. Então, chamar para ação. Então, aqui a gente colocou esse botão e a gente poderia vincular ao link e afins. Como eu já tenho esse template, né? Se você vir aqui, você pode ver como ele ficaria, por exemplo, no tablet, ou então aqui no celular, se eu clicar lá no canto superior direito, nos desenhos que aparecem. Nesse caso, a gente vai voltar a edição aqui, e vamos supor que eu queira colocar mais um desse daqui. Eu posso vir aqui em estrutura, então, por exemplo, eu posso selecionar esse tipo de estrutura, ou então eu posso selecionar dessa forma. Como aqui está dividido em duas colunas, então eu vou selecionar essa parecida, coloco aqui embaixo, e o que eu quero agora é que seja uma imagem desse lado esquerdo e um texto do outro. Então eu vou arrastar aqui o elemento imagem para o lado esquerdo aqui, e o texto lá, no caso, do lado direito. Como eu adicionei, ele não apareceu a imagem aqui, mas se eu clicar duas vezes, eu vou selecionar a imagem que já tem ou dentro já da minha ferramenta, ou posso subir uma nova. E aqui eu posso vir e editar o texto. Nesse caso, como eu já tenho conteúdo, então eu já vou para o próximo passo. Mas a princípio, aqui nessa parte é bem simples como editar, puxar estrutura e afins. Caso vocês tenham dúvida e queira um treinamento mais avançado, geralmente a gente faz lives de terça-feira por volta das 10 horas da manhã. Mas também você pode falar quando você contatar o suporte, questioná-los a respeito de como ver as lives e poder conversar conosco, deixar uma sugestão de algum tema, tá bom? Então, descendo aqui embaixo, vou clicar em próximo. Então, a gente vai para o passo 4, a gente vai selecionar os destinatários. Quem é que vai receber a mensagem? Pode ser todo mundo que está na ferramenta, pode ser por listas, ou seja, vou selecionar uma ou mais, então eu vou querer que somente a lista Sakura e Sakura, aqui elas que vão receber. Então, por exemplo, vou deixar somente um que é a Sakura. E segmentação é um terceiro tipo de destinatário que você pode criar. Ele só vai habilitar depois do primeiro envio. Então, vamos supor que você fez um envio de mensagem de aniversário.
da pessoa, e essa pessoa ali abriu a sua mensagem lá, só que você quer agora enviar uma nova mensagem para quem abriu essa, informando um produto com um código especial de cupom, né? Então, por exemplo, você vai criar uma segmentação de clientes que abriram a mensagem de aniversário, vão receber essa mensagem de cupom de tal produto. Então, se cria essa segmentação para você não perder seus envios com quem não abriu, por exemplo, e otimizar seus envios. Então, aqui eu selecionei. E se você quiser, também pode habilitar esse otimizador de contatos, que ele vai analisar se os contatos são inválidos, se retornaram muito erro, se eles têm uma reputação ruim. Então, isso faz um leve filtro. Depois, no passo 5, é o resumo dos outros 4 passos que a gente já realizou. Então, vai trazer de quem, para quem, qual que é o assunto, qual que é o conteúdo. Aqui vai mostrar também quanto que vai ficar após o envio, o seu saldo. Aqui em mais opções, você pode enviar um teste. É muito importante que você envie um teste, valide em todos os provedores como que fica a aparência no Outlook e afins, porque, por exemplo, no navegador, ele tem como analisar e interpretar o HTML. No Outlook, que é um programa de envio, pode ser que o seu HTML não funcione. Por isso, faça envio de teste e valide sempre como vai ficar no máximo em todas as estruturas possíveis. No webmail, em aplicações de envio no celular e afins. E depois, se tiver, por exemplo, tudo ok, você pode clicar no enviar agora e dentro de 5 minutos sai, ou agendar envio. Se você for agendar, você consegue selecionar o dia e a hora. Lembrando que até a data, a hora escolhida, você ainda consegue cancelar. Fora isso, depois não tem como mais. Neste caso, eu quero enviar agora. Clicando aqui em enviar agora, por questão de dar tempo de eu coloquei uma informação errada, quero editar. Então, ele deixa 1 ou 2 minutos ali para eu poder cancelar. Então, ele vai ficar aqui em mensagens, minhas mensagens com status de agendada, apesar de eu ter clicado em enviar agora. Por conta dessa questão de eu querer cancelar. Então, se eu vim aqui em ações e cancelar agendamento, eu consigo voltar essa mensagem para rascunho e, no caso, editá-la. Nesse cenário em si, tá tudo certo a mensagem, então vou deixar aí, e dentro de 5 minutos já deve sair sua mensagem. Em dias festivos como Carnaval, Black Friday, Natal, Ano Novo, é muito importante que você se programe para fazer antes. Por quê? Em todas as provedores de e-mail, todas as estruturas estarão com uma lentidão maior do que o normal, porque nessa época é feito muito envio de mensagem de marketing. Então, pode ser que em dias festivos sua mensagem leve até 12 horas para ser enviada. Então, sempre faça o envio com uma certa antecedência, ou então programe para sair dentro de um horário que não vai interferir no que você já havia programado. Depois disso, a gente tem aqui na página inicial um e-book. Se você for lá, vai ter um bannerzinho e clique nele, a gente explica outras coisas sobre os envios de mensagem, quais são os melhores horários para você enviar. Então a gente dá algumas dicas de marketing. Ou então você pode ir ver nossos artigos lá no ajuda.local.com.br. Nesse vídeo a gente já falou sobre o tópico que a gente iria comentar, que seria mensagens. No próximo vídeo, iremos ver como analisar os resultados dos relatórios. Até mais!